A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião oportuna. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, portanto, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Jovens, preste atenção, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, portanto, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console os vossos corações e os confirme em toda boa obra e boa palavra. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Eu gostaria de conversar com vocês sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Na verdade, a minha palavra é para você que veio animado, você que está animado com a vida, né? Você que está achando que é noite, mas é luz do dia para você. Mas também a minha palavra é para você que está desanimado, para você que viu que é noite, mas acha que o sol nunca mais vai raiar no seu coração. A minha palavra é para você que está empregado e para você que se encontra desempregado. A minha palavra é para você jovem e adolescente, porque isso tem a ver com o seu futuro. E a minha palavra é para você chefe de família, homem e mulher, pais, porque isso tem a ver com a forma como nós conduzimos a nossa casa. Minha palavra é para a vida de cada um de nós. Apesar de ser o assunto da segunda vinda de Cristo, que parece tão distante, eu espero tentar demonstrar com o texto que nós acabamos de ler, que isso está muito próximo, não à vinda de Cristo, nós não sabemos o dia, mas este é assunto da nossa realidade, da minha e da sua. Ok, o que é que nós podemos então aprender daquilo que Paulo falou a respeito da segunda vinda de Cristo, que exige e demanda a nossa atenção? Primeira coisa, a segunda vinda de Jesus Cristo sempre é tratada em alguns momentos é tratada com um aspecto sensacionalista. As pessoas, na verdade, por exemplo, vão ler o livro de Apocalipse e o pessoal chega a estatear o olho, né? Porque é um negócio, Apocalipse, é Jesus voltando, o negócio vai acontecer, vai virar tudo, os céus vão se perder, e aí isso mexe, e as pessoas gostam, parece que, trazer cores, na verdade, onde nem Deus colocou estas cores.
Na verdade, a segunda vinda de Jesus Cristo deveria ser e deve ser encarada pela vida da sua igreja, não com motivo de abalo e de perturbação. Verso 2 diz assim: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, e não vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, ou quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. O que é que Paulo está dizendo aqui? Paulo está, na verdade, indo contra uma outra carta que começara a circular naquela época em Tessalônica, tentando demonstrar a respeito o conteúdo da vinda de Jesus Cristo. Na verdade, o que Paulo condena não é o assunto a ser discutido, mas é a fonte de onde esses assuntos estão servindo de base à vida da igreja para serem discutidos. Na verdade, existiam algumas pessoas que, por intermédio destas cartas, estavam trazendo um incômodo tal à vida da igreja, que estavam, na verdade, assustando a vida da igreja, e elas estavam, neste momento, sendo perturbadas tanto na sua mente como no seu espírito. Paulo escreve, então, essa carta para poder alertar a vida da igreja como, de fato, a segunda vinda de Cristo vai acontecer. O que as pessoas estavam confundindo aqui era a súbita vinda de Jesus Cristo com a imediata vinda de Jesus Cristo. Súbita é uma coisa, imediata é outra. Súbita é sinônimo de repentino. Repentino é uma coisa, imediato é outra. E por conta de algumas pessoas estarem sendo perturbadas, porque por esta outra carta, que não a palavra de Paulo, eles estavam sendo ensinados erroneamente que a vinda de Jesus Cristo se daria de maneira imediata, alguns deles começavam a se perguntar quais atitudes eles deveriam fazer naquelas circunstâncias, naquele momento, em virtude da vinda de Cristo ser de maneira imediata. Só para você ter uma ideia, dá a impressão que isso é longe de nós, mas está lá, começo desse ano, nós estávamos em Itapema, a minha cunhada conversou com uma senhora lá de Itapema, na praia de Santa Catarina, e segundo o relato dessa senhora, ela disse que conheceu algumas pessoas que venderam todas as suas propriedades lá em Santa Catarina e Itapema, e se mudaram para São Paulo porque elas estavam com medo do fim do mundo se estabelecer por intermédio de um maremoto. Só esqueceram de dizer que é fim do mundo, não é fim da Itapema. Se for para o maremoto ou não, vai acabar e vai chegar até São Paulo. Não adianta nada mudar de lugar. Mas o fato é que parece estranho, né? Mas o que é que faz com que alguém tome uma atitude como essa? É a ideia de que o mundo vai acabar, porque quando Jesus Cristo voltar, as coisas se darão de maneira diferente, como nos textos da liturgia nós podemos perceber. Então, de maneira imediata, Paulo vai dizer à vida da igreja que a igreja não deve se perturbar, nem mentalmente, nem espiritualmente. Isso não é motivo de preocupação à vida de qualquer um de nós. Isso não deve ser motivo de incômodo, exacerbado, a ponto de nós ficarmos fora do prumo e nestas circunstâncias de angústia e desespero, nós sermos levados por qualquer vento de doutrina, porque nós nos sentimos neste momento, por causa deste assunto, fragilizados mentalmente e espiritualmente. E é bem verdade que o engano e o erro, é bem verdade que os falsos profetas, é bem verdade que as pessoas que ainda não foram regeneradas, e é bem verdade que por conta do nosso próprio coração ainda enganoso, quando nós nos encontramos em momentos de fragilidade e debilidade, são exatamente nestes momentos que facilmente nós podemos tomar atitudes que são errôneas e deveremos talvez gastar algum tempo, se é que possível for, para poder resolver aquelas atitudes errôneas que tomamos quando estávamos em momento de angústia. Então Paulo diz, relaxa. Paulo não é baiano, mas deve ter aprendido, né? Tenha calma, fica firme, fica na sua, porque não é do jeito que as pessoas estão escrevendo nessa outra carta, e a igreja não devia se desesperar com a segunda vinda de Cristo, como nós vimos na verdade com a palavra do próprio Jesus Cristo. Aliás,
em Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, todos os 3 textos narram quando Jesus Cristo se refere a respeito da sua segunda vinda, onde ele narra uma série de eventos e acontecimentos que para muitas pessoas é motivo de angústia, mas nesses 3 textos ele diz a vida dos discípulos e por conseguinte a vida da igreja: não vos assusteis. Tem gente que parece que houve uma guerra, tem gente que parece dentro da igreja que houve uma circunstância, que o mundo está terminando, que Jesus Cristo está voltando, e isso parece que mexe tanto com o coração dela que ela começa a colocar os pés pelas mãos. E Paulo diz: não é para a gente fazer isso, porque isso não é motivo para a gente ser perturbado, tanto na mente quanto no espírito. Segunda coisa, a vinda de Jesus Cristo não deve, a segunda vinda de Jesus Cristo, ser motivo de abalo e perturbação à vida da sua igreja, mas também ela não acontecerá sem aviso prévio. Verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Isso significa dizer que Deus, apesar da sua vinda se dar de maneira repentina, apesar de Deus não ter relatado a vida da sua igreja, a data exata do seu retorno, Deus não vai deixar com que nenhum de nós seja pego absolutamente de surpresa, como se ele não mandasse determinados avisos de cada um de nós, para que nós pudéssemos nos preparar para nos encontrarmos com Deus. Na verdade, eu estou falando e insistindo com a igreja e com seus filhos, porque os ímpios sequer reconhecem sinais da existência de Deus, como também sinais da sua vinda. O que significa dizer que para os ímpios tanto faz se Deus enviasse sinais ou demonstrasse evidências da sua existência e sinais da sua vinda, porque para os ímpios eles desprezam a evidência da existência de Deus como sinais da segunda vinda de Cristo. Então, para os ímpios, isso aqui não faz a menor diferença, por conta da atitude que eles têm em relação à forma de Deus se comunicar com a vida do ser humano. Então, para os cristãos, nós precisamos prestar atenção que isso Deus dá como uma espécie de remédio homeopático. Deus vai dando doses homeopáticas, uma guerra aqui, outra guerra ali, um negócio acontecendo aqui, para que os seus filhos tenham todas as condições de, observando essas coisas à sua volta, se tocarem que a segunda vinda de Jesus Cristo está iminente e através disso começarem a tomar as devidas atitudes no seu coração, não só para não se perturbarem mental e espiritualmente, mas para se prepararem, para se encontrarem com o seu Criador e com o seu Redentor. Na verdade, a segunda vinda de Cristo é semelhante à primeira vinda de Cristo. Você vai se lembrar que na primeira vinda de Cristo, no Antigo Testamento, existe uma expressão chamada o dia do Senhor. O dia do Senhor no Antigo Testamento era uma palavra que Deus dava por intermédio dos profetas, que se referia não só a um juízo de Deus que seria estabelecido em determinado momento na história em que eles viviam, mas se referia à primeira vinda de Jesus Cristo e profeticamente também à segunda vinda de Jesus Cristo. E o grande problema é que as pessoas ouviam os profetas falando esta expressão do dia do Senhor, e a massa dos israelitas estavam se desviando da verdade. E o problema então, registrado no Antigo Testamento, não era a segunda vinda de Jesus Cristo, ou a primeira vinda de Cristo, ou a manifestação desse dia do Senhor, mas era o desprezo por parte do povo de Israel, dessa mensagem que Deus homeopaticamente estava enviando à vida do seu povo, para que eles se preparassem de maneira adequada para se encontrarem com seu Deus, como diz Amós: prepara-te para te encontrar com teu Criador. Na verdade, ele vai dizer mais, que a segunda vinda de Cristo, que vem não sem aviso prévio, ele começa a demonstrar quais são estes avisos. No verso 3, esse homem da apostasia se manifesta, e diz o verso 4, que vai ser, aliás, verso 3, uma apostasia, e se é apostasia, é uma apostasia em massa, é um grande número de pessoas que estão abandonando a verdade, é um grande número de pessoas que em algum momento da sua vida até conheceram a verdade, mas num segundo momento da sua história estão se afastando dessa verdade que conheceram. Eu fico impressionado como existem algumas pessoas que durante a história insistem em dizer
que uma das manifestações da vinda de Jesus Cristo será um grande número de pessoas aceitando a verdade de Deus. Não é isso que Paulo está ensinando. Um grande número de pessoas que imaginam, quando vou ensinar a respeito de Apocalipse e a vida da igreja, que imaginam que uma evidência da manifestação iminente da vinda de Jesus Cristo será uma grande massa de pessoas se convertendo ao Evangelho, quando Paulo está dizendo que o número de pessoas que abraçarão a apostasia será muito grande, que na verdade a grande evidência da iminente manifestação da segunda vinda de Jesus Cristo é o abandono de um grande número de pessoas da verdade que elas em algum momento conheceram e por alguma razão elas escolheram descartar essa verdade como opção viável para descrever e interpretar a realidade da qual também elas fazem parte. Não vai ser só isso, uma apostasia geral, e eu espero que mesmo Jesus Cristo tendo dito que quando ele vier haverá fé na terra, e Paulo dizendo que um grande número de pessoas abraçarão a apostasia, eu espero que você não entenda que você precisa fazer parte dessa apostasia para você acelerar a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Já que eu quero contribuir com a vinda de Jesus Cristo, vamos largar a mão da verdade, porque assim mais gente abandonando a verdade, é bom que ele venha logo. É verdade que muita gente vai abandonar a verdade, mas eu espero que essa verdade não se refira a você e a sua casa. Eu só espero que não se refira à sua vida. Eu espero que você não seja aquele que vai estender, numericamente falando, a quantidade de pessoas que abraçarão a apostasia, mas seja entre aqueles que aumentarão a fila daquelas pessoas que estarão no último dia diante do Cordeiro de Deus, naquele imenso coral de pessoas de toda tribo, língua e nação, contando inúmeras pessoas diante de Deus a respeito da realidade do nosso Criador e Redentor. Então, apesar da apostasia crescer, ela não precisa crescer dentro da minha família. E aí alguns pais começarem por conta disso, quererem achar justificativas para dizer, afinal de contas, né, meu filho está se desviando da verdade, mas estava previsto na palavra de Deus que alguém ia se desviar, então se tem que ser alguém que seja meu filho. Eu espero que seja uma outra pessoa, mas menos nós. E eu vou mostrar por que isso tem a ver comigo e com você. Vai ser uma manifestação homeopática, não só esse homem da iniquidade vai vir com uma grande apostasia sendo abraçada pela vida das pessoas, mas essa apostasia é uma apostasia ativa e agressiva. Verso 4, este homem da iniquidade se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esse homem da iniquidade não é simplesmente uma apostasia de você dizer, eu não concordo com a verdade, então eu vou ficar longe dela. Eu não concordo com a verdade, então eu não vou abraçar a verdade para a minha vida. E aí eu vou respeitar o direito do outro. Você pode abraçar a sua verdade, que eu abraço a minha verdade. Não é isso que ele diz. A apostasia aqui não só, ele não aceita a verdade de Deus, mas ele vai contra a verdade de Deus e todos aqueles que também aceitam a verdade de Deus. Portanto, essa apostasia não é uma apostasia passiva, é uma apostasia ativa, agressiva, tentando de alguma forma arrastar aquele que por alguma razão está emotivamente abalado, mentalmente abalado e espiritualmente abalado, de forma tal que ele não tenha convicção a dar da razão da esperança da sua própria fé. E por conta disso, ele acaba por alguma razão sendo envolvido e abraçado por essas pessoas que de alguma razão abraçaram a apostasia. Ela será liderada. A apostasia que é um homem da iniquidade que vai liderar a vida de todas essas pessoas que se rebelam contra Deus. Na verdade, historicamente falando, houve uma primeira rebelião lá no céu, quando foi liderada por Satanás. Antes de Jesus Cristo voltar, haverá uma segunda rebelião aqui na terra. Satanás é o cão mesmo, né? O cara, onde ele vai, ele leva a rebelião. E grava essa palavra rebelião. Já não bastou criar a rebelião no céu, agora ele vem na terra e ainda tenta incitar as pessoas à rebelião. E consegue. Porque no céu, os anjos não caídos, diz Apocalipse, que com um terço, que com a sua cauda, um terço das estrelas do céu foram arrebatadas. Então ele é tão bom de lábia que Apocalipse chega a dizer que ele é o sedutor, que ele tem toda a capacidade, mesmo no céu, com os anjos não caídos, que não foram preservados, mas não tinham experimentado pecado, ele teve a capacidade de, com a sua lábia, engabelar a vida daquelas pessoas, ou daqueles seres pessoais, a ponto de eles imaginarem que a proposta de Satanás era viável de ir contra Deus.
Na verdade, era uma guerra que de cara ele estava absolutamente fadada ao fracasso. Mas aqui na terra também, essas pessoas que abraçam a apostasia, elas tentam umas às outras, convencendo uns aos outros, imaginando essas pessoas que é um projeto de sucesso, é um projeto que vai conseguir levar a cabo adiante tudo aquilo que eles imaginam ser verdade. Mas na verdade, é um projeto absolutamente fracassado. Se houve uma primeira derrota de uma rebelião que foi liderada por Satanás, uma segunda rebelião também vai ser liderada e também será esfacelada. Não só isso, mas o verso 4 ainda diz que essa massa de apostasia, ela de alguma forma, ela reflete uma confusão religiosa, onde ele diz que que contra tudo que se chama Deus ele se opõe, o objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Como é que faz com que alguém tenha a capacidade, você parece que, olha, isso aqui é absurdo, né? Isso aqui é completamente descabido. Eu vou mostrar para você que não é. Como é que você pode entender alguém que chega dentro da igreja e engabelar a vida das pessoas de maneira agressiva, ostentando contra Deus, mas de maneira, de alguma forma, disfarçada? Na primeira igreja em que eu pastoreei, me lembro de um determinado cidadão de uma determinada denominação. Ele foi para Israel e deu um jeito de fazer a igreja vender os bens dela para pagar a passagem dele. Foi para lá, trouxe uns litrinhos lá de terra de Israel e de areia não sei da onde, e água não sei da onde. E quando ele veio para lá, do lado da igreja presbiteriana, ele veio para lá, as pessoas colocaram o camarada numa cadeira, num trono. Os camaradas ergueram o trono e o pastor sentado. E o pastor entra no meio da igreja e as pessoas se ajoelhando diante do pastor, e viva o pastor, viva o pastor. Eu quero o respeito de pastor, não há dúvida nenhuma, mas não precisa exagerar. Calma, relaxa. Você vai dizer, é absurdo que alguém se porte numa situação como essa. Pois é, e eu que pergunto, eu também acho absurdo. Mas isso foi há 10 anos atrás, nós estamos em 2013, 2003. Então é alguém que chega, é capaz de chegar a uma confusão religiosa total, e engabelando e confundindo a vida das pessoas, fazendo com que elas comecem a tomar atitudes que absolutamente não tem nada a ver com a postura que Deus espera da vida de seus filhos. A grande pergunta que talvez você se faça agora: quem é este homem da iniquidade? Eu vou dizer quem ele não é. Verso 9, ele não é Satanás. Verso 9 diz que o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Se ele é segundo a eficácia de Satanás, ele não é Satanás. Isso significa dizer que este texto que fala do homem da iniquidade não tem absolutamente nada a ver com Apocalipse capítulo 20, onde lá literalmente ele diz que a grande serpente, o grande dragão, foi preso por algum tempo por Deus, e essa grande serpente, o grande dragão, é o diabo. Então este texto mostra que este homem, ou esta pessoa que irá liderar esta grande rebelião contra tudo que se chama Deus, que é o homem da iniquidade, absolutamente ele não tem nada, ele não é a pessoa de Satanás, apesar de ele simbolicamente representar perfeitamente o que Satanás pensa a respeito das coisas de Deus. Ele não é um poder abstrato ou coletivo, como algumas pessoas imaginam, porque verso 3, a palavra o homem da iniquidade, e o verso 8, quando ele diz que o iníquo, demonstram que se refere a uma pessoa. Do mesmo jeito que Cristo é uma pessoa, o anticristo será outra pessoa. É alguém que se opõe, é alguém que se exalta, é alguém que se proclama Deus, tentando mais ou menos se parecer com Cristo, que é alguém que não se opõe a Deus, é alguém que não se exalta, mas de fato se proclama a Deus. Então este anticristo certamente não é um poder coletivo ou um poder abstrato, mas é um ser humano que há de guiar a vida de todos esses outros seres humanos nesta imensa rebelião que há de acontecer antes da manifestação da segunda vinda de Cristo. A grande pergunta é: o que é que eu e você aprendemos com isso? E agora vamos lá. Ficou claro? Segunda vinda de Cristo não deve trazer abalo e perturbação à vida dos cristãos, mas também ela não vem sem aviso prévio. Deus está dando em doses homeopáticas os sinais
para que eu e você possamos aprender de maneira absolutamente clara e cabal quem ou quais as circunstâncias que antecedem a repentina vinda de Jesus Cristo. Para quê? Para que eu e você possamos nos preparar de maneira adequada para isso. Muito bem. Qual é a conclusão ou aplicação que isso pode trazer a mim e a você? São várias. Primeira delas. Cuidado com o desprezo com aquilo que é ensinado a você. Verso 5. A palavra de Deus diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Então preste atenção. Paulo andou pela igreja de Tessalônica. Paulo já tinha escrito uma primeira carta, ele foi junto com Silas e Timóteo. Paulo estava junto com estas pessoas, visitando e ensinando a igreja de Tessalônica. Mas por alguma razão, este assunto da segunda vinda de Jesus Cristo especificamente, não recebeu a devida atenção da parte da igreja quando Paulo falava. E por conta da desatenção da vida da igreja a respeito deste assunto quando Paulo falava, quando chegou uma outra pessoa falando coisas diferentes, que exigiam uma confrontação mental e espiritual da vida da igreja, a ponto de elas se protegerem, para elas não ficarem absolutamente perturbadas com facilidade por aquilo que outra pessoa tentava evocar da vida dela, ela não sabia responder da razão da esperança que Deus já havia ensinado a vida de cada uma delas por intermédio da vida de Paulo. O que significa dizer, irmãos, que a forma como nós nos colocamos diante de Deus tem a ver, este culto, este momento de nós nos colocarmos na presença de Deus, tem a ver com nós orarmos pela vida do pastor, pela vida do pregador, pela vida daquele que há de trazer a palavra de Deus, para que ele santifique seu coração, para que haja unção na sua vida, para que ele seja um homem de Deus e um homem que leve a sério as coisas de Deus, para que ele seja uma pessoa de oração, para que ele busque na palavra de Deus, não tentar engabelar a vida da igreja e traga a verdade de Deus à vida de cada um de nós. Mas este momento de culto não termina por aí, porque a mesma oração da vida de cada um de nós, por a vida deste líder, que quem quer que seja, há de trazer a palavra de Deus com toda essa seriedade, com todo esse know-how, nós precisamos também orar pela vida daquelas pessoas que hão de sentar aí para ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar por intermédio desta mesma pessoa. Por quê? Porque não adianta nada, nem Paulo, uma das maiores, considerado, já foi dito aqui várias vezes, um dos 10 maiores mentes de todos os tempos, por um congresso que foi realizado na Europa por pessoas que nem crentes não eram. Uma pessoa que sentou aos pés de Gamaliel, que escreveu quase a metade do Novo Testamento, de 27 cartas ou textos, 13 escritos por Paulo. Um homem absolutamente singular, que ele chega a dizer que Deus deixou coisas em sombra no passado, que nem sequer para os outros apóstolos ele havia revelado, como nós podemos, por exemplo, experimentar o agora escatológico de Paulo, como ele mesmo diz que por intermédio da minha pessoa, Deus revelou a vida do restante dos apóstolos, do restante da igreja. Um homem singular e absolutamente importante na história da salvação. Mas quando Paulo falava, eu fico imaginando o que é que estava passando na cabeça daquelas pessoas, que um homem como esse, com um know-how como esse, com uma capacidade como essa, que é capaz de dizer a respeito da sua própria conversão, que eu fui arrebatado no céu, no terceiro corpo, não sei, Deus sabe, que eu tive uma experiência enorme com Deus, um homem que tinha uma absoluta intimidade com o Senhor e evidências dessa intimidade com Deus, quando ele falava, a igreja não estava prestando atenção. Não adianta nada, irmãos. Nós temos pessoas absolutamente capazes, inteligentes e piedosas, falando a respeito das verdades de Deus. Quando eu imagino que alguns pais de família, naquele momento em que Paulo dizia a respeito da segunda vinda, os camaradas, sei lá o que ele estava fazendo, estavam olhando para o teto, olhando para as paredes, e Paulo ensinando, cuidado, a vinda de Cristo é assim, não vos perturbeis, e o camarada estava olhando para o céu, e aí de repente Paulo vai embora, perderam a oportunidade de aprender de Deus a respeito de uma pessoa como essa. E agora Paulo diz, olha, vocês precisam se lembrar que quando eu estava junto com vocês, eu costumava dizer essas mesmas coisas da vida de vocês. Se vocês tivessem prestado atenção, em última instância, aquilo que eu havia dito a vocês várias vezes, no momento em que eu estava ensinando a vida de vocês, talvez Paulo não precisasse escrever aquilo que ele escreveu a respeito da segunda vinda de Cristo. Você vai dizer, mas ainda bem que alguém não prestou atenção, porque pelo menos Paulo escreveu, e eu sei da boca de Paulo o que significa a segunda vinda de Cristo. Mas ele poderia ter escrito não com este tom, dizendo não se perturbe, não se preocupe, não fique abalado. Ele poderia ter escrevido num tom absolutamente diferente, num tom de consolo, num tom de alegria. Aliás, como é o desejo de Paulo, quando ele diz no verso 17, eu espero que este Deus, o Pai,
que nos amou na eterna consolação e boa esperança, console o coração da vida de cada um de vocês. O desejo de Paulo é que a igreja fosse consolada, sempre foi o desejo de Paulo, mas o desejo da igreja, ela nem sempre prestou atenção à importância dos momentos de ensino, quando ela estava diante de Paulo, para ouvir aquilo que Deus tinha a dizer sobre a vida dele. E aí eu fico a me perguntar, se isso aconteceu a respeito do assunto da segunda vinda de Cristo, eu fico a me perguntar, o que é que impede que isso tenha acontecido a respeito de outros assuntos? Significa dizer que se a igreja estava perturbada, ansiosa e angustiada mental e espiritualmente, era uma angústia, uma perturbação mental e espiritual absolutamente desnecessária na vida da igreja. Significa dizer que se era alguma coisa desnecessária na vida da igreja, à medida que a igreja não presta atenção àquilo que Paulo dizia, ela assume para si determinadas inquietações que nunca foram planejamento de Deus que elas vivessem aquelas inquietações. Eram absolutamente desnecessárias, eram absolutamente descartáveis. Deus não esperava que a igreja de 2 Tessalonicenses, aqui que Paulo escrevia, Deus não tinha planejado no seu coração que aquela igreja vivesse aquelas angústias. Significa que existem angústias que nós criamos. Existem angústias que nós vamos passar porque não tem jeito. Os ímpios fazem com que a gente passe. Existem angústias que são lutas do nosso coração, ainda não plenamente livre da presença do pecado. Mas existem angústias que são próprias da nossa falta de atenção, do nosso desprezo com aquele que fala. Isso tem nada a ver comigo, irmão. Eu posso ser o melhor cara do mundo. Eu posso vir levitar. Você pode até ver 5 anjos atrás de mim aqui, eu falando, e os caras aqui só pronto para guerrear. Isso não adianta nada, se você fechar seu olho e prestar atenção em outra coisa. Se não adiantou Paulo falar, eu não tenho a pretensão de ser melhor que Paulo e adiantar que eu fale alguma coisa. Isso significa dizer que para que haja uma edificação na vida da igreja, é preciso que nós oremos por aquele que fala e por aquele que ouve. Vocês já me ouviram fazer várias vezes essas orações. Deus abençoa, agora que nós vamos ouvir a tua palavra, para que não haja nenhum obstáculo, para que o teu Espírito haja na vida de cada um de nós, tanto da parte de quem fala, quanto da parte de quem ouve. Significa dizer que eu fico me pensando, cá com os meus botões, sobre a minha vida. Quantas inquietações eu vivi no ano de 2012, que talvez se eu tivesse prestado um pouco mais atenção àquilo que estava sendo me ensinado, eu talvez não tivesse vivido. Então não foi por falta de aviso da parte de Deus, foi por uma displicência em algum momento do meu coração, de não ouvir aquilo que Deus estava me ensinando através da pessoa que Deus estava trazendo. Você entende isso como tem a ver com você e comigo? Isso significa, irmão, que nem Deus, preste bem atenção no que eu vou dizer, isso significa que em algum momento, está gravando, em algum momento, nem Deus não evita determinadas angústias que nós passamos, porque isso tem a ver com a seriedade do nosso coração, do tempo que nós gastamos para ouvir a voz de Deus, aqui ou em qualquer outro lugar. Porque a apostasia, o camarada não quer ouvir. E Paulo, quando ele ensina Timóteo, ele diz que no último dia as pessoas sentirão como que coceiras no ouvido, porque elas não querem ouvir, e diz o texto que elas seguirão as pessoas, seus mestres, de acordo com as paixões de seus corações. Então isso não tem só a ver com o tempo que nós passamos aqui. Alguém vai sentar com você, vai ler a Bíblia, então pera, isso não é coisa de só menos importância. Espera lá, nós vamos ler a Bíblia agora? Então senta. Eu acho bonito quando as pessoas fazem isso, e acho mesmo. Alguém vai orar, isso não tem a ver, e eu entendo que isso não tem nada a ver comigo. Eu entendo que não é um respeito que a pessoa está tendo necessariamente comigo. Eu entendo, ou com quem quer que vá ler a palavra de Deus, eu entendo que é o respeito que a pessoa tem com ela mesma. Quando alguém chega para fazer uma visita, um presbítero, um irmão da igreja, irmão, vamos ler um trecho da Bíblia, vamos orar? Desliga a televisão. Fala aí, pastor, como é que é o negócio? Ah, beleza. E aí, terminou? Fala aí, irmão, só isso? Jesus está voltando, beleza? Mais alguma coisa aí? Ah, beleza, golaço, nossa! Espera lá, velho. E aí a gente termina aquilo ali, a vida vai exigir coisas do nosso coração, você não sabe responder nada, você não sabe dar razão da sua esperança, você não sabe se portar diante das circunstâncias, você não sabe comentar as guerras que aparecem e as mazelas que todos nós estamos envolvidos, submetidos. Você não sabe o que dizer para uma pessoa para consolar o coração dela, você não sabe o que falar para alguém que foi enlutado.
Você não sabe como consolar alguém que está passando uma tribulação, porque você nunca teve a capacidade de sentar para ouvir de verdade, para sentar e aquietar seu coração e fazer com que seus filhos sentem junto com você, e fazer com que sua família sente junto com você, e aquietar todas as outras coisas, porque aquele momento é importante, porque tem a ver com a sua vida no presente e tem a ver com a sua eternidade diante de Deus. Então é um momento sério de nós pensarmos, isso não tem nada a ver de pessoa para pessoa, mas tem a ver com a nossa relação com Deus. Deus, finalmente o Senhor mandou alguém para consolar meu coração. Fala, irmão, eu quero ouvir. O que é que o Senhor tem a me dizer? E preste atenção. Como é que você sabe que eu não estou querendo engabelar você? Como é que você sabe que eu não estou querendo me aproveitar da tua vida? Como é que você sabe que eu não estou querendo arrastar você para coisas perniciosas? Do mesmo jeito que Atos 20, 28, Paulo, quando se despede dos presbíteros da igreja de Éfeso, diz que depois da partida dele, pessoas no meio da igreja existiriam que se levantariam depois da partida de Paulo, tentando falar coisas pervertidas para arrastar a vida da igreja para longe de Deus. Porque para se arrastar para perto de Deus é difícil, agora para longe de Deus tem os montes. Então é sério, nós estamos falando de coisas que mexem com a vida de pessoas, mexem com a vida de nossos filhos, mexem com a vida dos jovens e adolescentes, mexem com a vida daqueles que são idosos e por alguma razão já começam a pensar que o dia do seu retorno para com o Senhor está chegando, pelo menos humanamente parece que está mais perto. Então as pessoas vivem crises, vivem circunstâncias, vivem histórias diferentes, e onde é que nós iremos buscar um momento para consolar, para dirigir, para pastorear, para abençoar, para fazer com que essas pessoas, diante de todas essas circunstâncias, sejam levadas aos pés do Senhor como sacerdotes que todos os filhos de Deus são? É quando nós estamos juntos e vamos abrir a palavra de Deus para tudo, porque Deus vai falar para nós. Fala, irmão, o que foi? Eu perdi um filho, né? Estou angustiado, não consigo comer, não consigo levantar direito, não tenho ânimo para viver, não consigo ter relação com meu marido, não consigo ter mais nada. Acabou o mundo. Eu tenho mais filho, a vida para mim, não consigo trabalhar, sou uma pessoa entristecida. Você fala o quê? Você tem que abrir a Bíblia e saber o que é que Deus tem a dizer para ela. E ela também tem que ter a postura de dizer, fala que eu quero ouvir aquilo que você tem a dizer, por intermédio da sua palavra. O que significa dizer, irmão, que essa postura que Paulo evoca não tem a ver exclusivamente com a segunda vinda de Jesus Cristo. Tem a ver com todos os assuntos que dizem respeito à nossa proximidade diante de Deus. Porque se eles fizeram isso em relação à segunda vinda de Cristo, é muito fácil que todos nós façamos, ou eles tenham feito com também outros assuntos. Primeira coisa que tem a ver a segunda vinda de Cristo, preste atenção com aquilo que as pessoas estão ensinando a vocês. Para que não haja angústia na vida de cada um de nós, que seja desnecessariamente vivida por nós. Quando alguém chega... Para terminar isso aqui, um filho faz uma lambança, você chega para o filho e diz, mas filho, quantas vezes eu falei para você? Quantas vezes o pai avisou para você não fazer isso? De novo, você não está ouvindo o que o pai está falando? Ah, mãe, me perdoa, tá bom, mas preste atenção. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. Quantas vezes eu falei para vocês e vocês estão angustiados por quê? Desnecessário. Segunda coisa, cuidado com o espírito de nosso tempo. O espírito do nosso tempo diz no verso 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Por alguma razão, existe alguma coisa que segura a manifestação deste homem da iniquidade que irá liderar toda esta apostasia mundial. Nós não sabemos o que é, mas se é uma rebelião, muitos dizem que diga a respeito é o Espírito Santo que segura, óbvio, né? Mas por qual meio que o Espírito Santo faz isso? Provavelmente pelas leis, porque rebelião é aquela pessoa que não gosta das restrições que lhe são colocadas. É aquela pessoa que é contra todo tipo de imposição que lhe é feita. É aquela pessoa que não aceita, por alguma razão, que algum limite seja colocado sobre a sua vida e sobre as experiências e as suas próprias vontades. E aquele birrento. E aquele que quer fazer aquilo que ele quer, sem dar satisfação a absolutamente ninguém. Então, provavelmente, seja um absoluto desprezo a todo tipo de lei. E aqui a minha palavra para todos nós. Você vai entender.
Porque significa dizer que se é um desprezo pela lei, é um desprezo por qualquer tipo de cerceamento aos meus desejos e à minha vontade, significa que o que vai haver como evidência da manifestação da apostasia é uma exacerbação do nosso próprio eu. Nós sabemos que a sociedade dava ênfase há alguns anos atrás, durante muito tempo, sobre o coletivo. O coletivo imperava sobre o eu. Hoje o eu impera sobre o coletivo. A gente tem que andar pisando em ovos, porque na verdade todos nós somos diferentes, todos nós somos pessoas únicas, nós não somos iguais a absolutamente ninguém, nem gêmeos não são iguais, nós somos pessoas distintas, nós somos pessoas que precisam ser respeitadas na sua subjetividade. Até quando? E até qual é o limite disso? E baseado nesse homem da iniquidade, esse limite não vai ter. E as pessoas quererão impor as suas subjetividades, as suas interioridades, as suas distinções à coletividade, onde deve prevalecer a opinião dela sempre. O que me parece que eu e você precisamos prestar atenção com este espírito de nosso tempo, que é contra todo tipo de cerceamento que por alguma razão nos é imposto. Por quê? Porque a liberdade, irmãos, ela vai até onde começa a do outro. E Deus, quando Ele dirige a vida de cada um de nós, nós só podemos experimentar a real liberdade dentro dos limites impostos por Deus. Então o espírito da nossa época é um espírito de que se existe um governo eu sou contra, se existe uma lei eu sou contra, se existe um cerceamento eu sou contra, se existe uma imposição eu sou contra. Então, portanto, a minha palavra, a vida de cada um de nós. Preste atenção, quando você for contra alguma coisa. Você precisa, eu não estou dizendo que a gente deve ser, por alguma razão, socialista, ou cabeça de prego. Sabe qual é o ditado que tem? Que todo militar que quer emitir a sua própria opinião é cabeça de prego. Ele só emite a opinião para apanhar, porque ele tem que ter a opinião de todo mundo. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que quando eu precisar discordar de algo ou de alguém, eu preciso fundamentar a minha discordância. E eu preciso avaliar o meu próprio coração para saber se existe um fundamento para eu discordar daquilo que eu estou discordando. E simplesmente não é uma imposição da parte de Deus para Ele colocar um determinado cerceamento ao meu coração, que eu devo respeitar aquilo que Deus está colocando por intermédio de quem quer que seja, dentro da igreja e fora da igreja. Quer que eu dê exemplo? Eu dou 1 milhão deles. Eu não vou dar 1 milhão porque não vai dar tempo, né? Senão o pessoal vai ficar angustiado. Eu vou dar menos de 1 milhão. O camarada está lá fazendo prova. Todos nós sabemos que na faculdade tem hora para você chegar para fazer a prova, hora limite. O camarada chega 2 horas depois, já teve gente que saiu para fazer a prova, e ele simplesmente diz: eu quero entrar para fazer a prova. Você não tem mais direito, porque o seu direito passou. E a pessoa começa a esmurrar a porta, ela começa a dar chute na porta, e precisou trazer segurança para tirar a vida daquela pessoa, porque ela não aceitava o cerceamento que eram colocados sobre a vida dela, e ela precisava entender que havia limite sobre a liberdade dela. Ela diz: eu sou livre, você não sabe com quem você está mexendo, afinal de contas eu tenho direito, sou eu que pago o seu salário, sou eu que pago essa faculdade, ela só existe aqui por causa do meu pai, então você tem que deixar eu entrar, mesmo que seja 2 horas depois. Você acha que isso está lá só fora? Isso aqui está dentro da igreja, irmão. As pessoas querem discordar, onde elas querem manifestar a sua opinião, e nem sequer elas param para pensar se existe algum tipo de fundamento sobre a sua discordância, sobre qualquer coisa na vida. Você precisa prestar atenção, se nós não estamos seguindo o espírito de nosso tempo de rebelião em relação a tudo que se chama ordem, a tudo que se chama Deus, a tudo que Ele coloca de cerceamento, de imposição sobre a nossa vida, para abençoar o nosso coração. Não é para colocar limites para cercear o nosso direito de prazer, porque nós só temos verdadeiro prazer diante de Deus. Então, quando você diz não, irmão, a minha palavra para você, jovem, adolescente, quando você diz não, a minha palavra para você, adulto, pai, mãe, quando você diz não, preste atenção, por que é que você está dizendo não? Porque se você não tem fundamento para sustentar a sua atitude diante de Deus, você quer exacerbar o seu eu. E você quer dizer: na minha vida mando eu e eu faço o que eu quiser. E você já está sendo influenciado pelo espírito de nosso tempo, o espírito da apostasia. Você só não apostatou, mas está na igreja com o mesmo espírito de rebelião do que aquelas pessoas que declaradamente apostataram. Você entende o que isso tem a ver com você? Ai, não despreze aquilo que é ensinado para você, preste atenção.
Mas quando for se manifestar, se manifeste, mas fundamente a sua manifestação. Diz o texto de Atos que algumas pessoas foram gritar contra Paulo. E lá, mata Paulo, mata Paulo. E diz o texto sagrado, preste atenção, que algumas pessoas estavam reunidas gritando contra Paulo sem nem saber o que estavam fazendo ali. Dá para você imaginar a cena? Fora Paulo, contra Paulo, sai, morre, foge daqui. Contra Paulo, contra Paulo. Alguém chega, o que está acontecendo? Sei lá, vamos lá junto. Grita Paulo, contra Paulo. Nós somos contra, somos contra. Mas o que ele falou? Não faço a menor ideia. Vamos junto. Grita Paulo. E tinha um monte de gente que não fazia nem ideia do que estava acontecendo. Diz o texto de Atos, irmãos. Eu tenho a impressão que tem muita gente que diz não e não sabe nem porquê. E aí, quando os nossos filhos, a gente diz não para os nossos filhos, é um bom exercício que Deus faz. Os nossos filhos começam a perguntar, por quê? É porque a Bíblia diz. Onde é que a Bíblia diz isso? Não, eu estou mandando. Cala a boca, mãe. Me obedece que eu sou seu pai. Você tem que, eu tenho autorização sobre a sua vida. Você tem que me obedecer e pronto. Não é assim, não. Não funciona assim necessariamente. Deus nos deu uma fé, mas ela tem fundamento. E se a gente precisa dizer não, mesmo aos nossos filhos, a gente precisa demonstrar a ele quais são os fundamentos da nossa opinião. E isso tem a ver com a nossa vida. Então, toda vez que você quiser se manifestar, fundamente a sua manifestação. Terceira coisa, cuidado com os sinais e prodígios da mentira. Verso 10 diz que com todo engano, verso 9, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira. Irmãos, se o homem da iniquidade, quando ele aparecer, ele vai se aparecer tentando trazer através de sinais e prodígios da mentira, que tentam imitar aquilo que Deus fez para engabelar a vida das pessoas, para se passar por uma autoridade que ele não tem, significa dizer como é que as pessoas esperam utilizar a manifestação das coisas visíveis como instrumento de medição da espiritualidade alheia ou da sua própria espiritualidade. Eu vou repetir isso, irmão. Quem que é o cara que é espiritual? Quem que é o cara que é de Deus? Né? Quem que é o cara que o Espírito está no meio dele? É aquele cara que é poderoso, é aquele cara que tira o terno, ele faz assim, cai metade do monte. É aquele cara que tem manifestações visíveis, que as coisas acontecem, que as pessoas caem, que a doença se afasta. É aquele que os milagres acontecem, parece que Deus está por meio dele. E Deus está dizendo que o iníquo vai se manifestar com milagres semelhantes, tentando engabelar a vida de cada um de nós. Então, como é que você vai se utilizar destas coisas visíveis, aparentemente falando, para medir a espiritualidade de quem fala ou a sua própria espiritualidade? Não dá, irmão. Nunca foi sinal e medida de espiritualidade as pessoas realizarem determinados sinais. Está lá Moisés, faz alguns sinais, você lembra disso? Das 10 pragas? As 2 primeiras pragas que Moisés fez foram imitadas por aqueles homens. Quando Moisés fez a 3ª praga, os próprios feiticeiros disseram, é o dedo de Deus. Nem eu não consigo. Mas eles tentaram fazer isso para quê? Dá para você entender por quê? Porque é que aqueles camaradas feiticeiros tentaram imitar os milagres que Moisés estava fazendo. Você lembra por quê? Porque eles estavam tentando obscurecer o entendimento de Faraó, para que Faraó não enxergasse quem é o Deus verdadeiro. Então a manifestação do milagre, ela tem um viés às vezes duplo. Para algumas pessoas ela esclarece e para outras ela obscurece. E por fim, Deus ainda diz que ele manda estas coisas, diz o verso 10. Por qual razão? Com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que, se Deus lhes manda a operação do erro, é para eles darem crédito à mentira, para eles serem julgados porque não deram crédito à verdade. E portanto a minha resposta aos jovens que eu disse a vocês hoje de manhã, porque eles que não deram crédito à verdade se deleitaram com a injustiça. Todo mundo que não dá crédito à verdade se deleita com a injustiça. Segunda vinda de Cristo, ela não deve ser motivo de abalo e perturbação, e muito menos ela vem sem aviso prévio. Quais são as coisas que Deus espera da vida de cada um de nós? Deus espera que eu e você tenhamos cuidado com o espírito de nosso tempo. Deus espera que eu e você tenhamos todas as condições de não menosprezar aquilo que é ensinado à vida de cada um de nós. Deus espera, muito mais do que isso,
que nós prestemos atenção com a manifestação dos sinais e prodígios. Qual é o papel que isso exerce na nossa espiritualidade? E por fim, que nós prestemos atenção para não supervalorizarmos o poder que as trevas têm. Verso 8, eu tinha que falar nele. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. Não existe, irmão. Nunca houve na história uma guerra de titãs, onde Deus está insistentemente tentando resgatar a vida do ser humano, e aparece um danado do diabo, de Satanás, que se opõe, impede igualdade, impede intensidade, impede qualidade sobre o poder de Deus. E está lá, Deus briga e Satanás desbriga, e Deus vai lá e Satanás faz, Deus faz e Satanás desfaz, como se houvesse a capacidade de haver dois poderes do mesmo pé de igualdade. E está aí aquele símbolozinho que as pessoas gostam de usar, né? Um negócio redondo, um metade branco, com um negocinho preto, e um pedacinho preto com uma bolinha branca, para mostrar que são dois poderes de igual força que dirigem a vida do universo. Isso não é verdade. Quem é o melhor cara que representa quem Satanás é? Quem é o cara que tem todas as condições, todo o poder, que mostra toda a astúcia que Satanás tem? Quem é, com todo respeito, o Anderson Silva de Satanás? Não é que Anderson Silva é satânico, né? Então deixa eu deixar registrado aqui para ninguém me processar. Mas quem que é o Anderson Silva de Satanás? É o fulano? Diz o verso 8. Diz que Jesus vem, pronto, acabou? Mais alguém se levanta contra mim? Mais algum problema? Só isso? Eu resolvo a parada. Porque se é isso que você tinha de melhor, se esse era o seu campeão, ele não resiste nem ao sopro da minha boca. Quer dizer, não tem nenhum tipo de capacidade de todo o processo das trevas se colocarem contra Deus. Porque quem dirige a história? Deus. Quem tem todas as condições de guiar o nosso coração? Deus. Quem espera que a vida de cada um de nós se coloque na presença dele? Deus. Quem é que tem todo o poder e espera que todos nós reconheçamos todo o poder que ele tem? Deus. A pergunta que eu tenho para dizer à vida de cada um de vocês: o que é que a segunda vinda de Cristo exige e tem evocado no nosso coração? Eu espero que nós não fiquemos perturbados, espero que nós não fiquemos abalados, e eu espero que nós enxerguemos de maneira adequada todos os avisos que Deus tem feito à vida de todos nós, desde o menor até o maior, para que tudo aquilo que Deus tem colocado de evidência a respeito do seu retorno possa evocar no nosso coração: pera lá, Deus está voltando. Pera lá, Deus existe. Pera lá, Deus é meu campeão. Pera lá, é sobre Ele que eu vou colocar. Ele é meu refúgio, Ele é meu restaurador. Todas essas coisas estão acontecendo, mas eu estou em paz. Enquanto tem muita gente com medo, meu coração está seguro. Mas eu preciso me preparar para esse retorno dEle, porque o povo de Israel desprezou completamente todas as evidências que Deus foi colocando, e muitos deles foram destruídos. Eu espero que, pela graça de Deus, todas as evidências que Deus colocar a respeito da sua segunda vinda não sejam menosprezadas por nós, mas sejam levadas em consideração, para quando a gente manifestar, colocar as nossas opiniões muito bem fundamentadas na presença de Deus, a gente possa encontrar pelo menos aquilo que Paulo disse: uma eterna consolação, a consolação do nosso coração, para que nós estejamos firmes em toda boa obra e em toda boa palavra. Baixa a cabeça, vamos orar. Queria que nós nos colocássemos diante de Deus, que você se colocasse diante de Deus. Eu sei que isso tem a ver com a segunda vinda de Cristo. A pergunta que eu preciso fazer é: você está perturbado por quê, irmão? O que é que tira a tua paz? Presta atenção nisso que eu vou te perguntar, irmão. O que é que tira a tua paz? Por alguma razão, Deus já falou alguma coisa sobre isso e você não está levando em consideração? Deus está dizendo hoje: leve. Tem alguma coisa que Deus está ensinando para nós e que nós estamos insistindo em dizer não? Preste atenção, de onde vem esse não? Às vezes angústias do nosso coração desnecessárias. Deus está dizendo: ouça minha voz, obedeça. Você vai encontrar paz, alegria, prazer, satisfação, mas obedeça, irmão. Quando Deus fala, Deus espera obediência, ponto. Coloque as razões da sua angústia agora diante de Deus. Após alguns momentos de oração, o pastor Marcos virá à frente para orar por nós, impetrar a bênção. E ele mesmo pedirá que nós fiquemos de pé, encerrando esse momento na presença dele. Mas preste atenção. Quem sabe Deus está dizendo para nós: filho, eu já falei várias vezes isso para vocês, vocês não estão me ouvindo. O
que mais você quer que aconteça para ouvir? Ouve, irmão. Deus está dizendo, não faça isso, não faz, não inventa moda. Jesus Cristo está vindo, preste atenção na vinda dele, prepara teu coração para encontrar com teu Criador. Vamos orar? Santo Deus, bendito eterno Pai, nós louvamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pela instrução da sua palavra, te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor tem nos dado, Pai amado, a oportunidade, ó Pai, de sermos, pela poderosa palavra do Senhor, Pai, advertidos de como nós, ó Pai, devemos agir, para que não sejamos então, Pai, levados a um desespero, a uma angústia, ó Pai amado, desnecessária. A Tua palavra, Deus, os ensinos que o Senhor revela a nós, é algo que nós precisamos, Deus, abraçar, algo que nós precisamos levar a Deus em alta consideração, a fim de que então, ó Pai, nós não venhamos viver, ó Deus, qualquer tipo de sentimento ou perturbação na nossa alma, porque o Senhor mesmo, ó Pai, dá a nós todas as promessas necessárias, toda a revelação necessária, ó Pai, para que tenhamos paz no Senhor, em toda e qualquer situação. O Senhor, ó Pai, é aquele que tem, Pai amado, na Tua palavra, revelado a nós tudo o que precisamos saber, a fim de que não sejamos levados, ó Deus, a um desespero, nos afastando do Senhor, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, para que o nosso coração então se apegue mais e mais à revelação do Senhor. Ajude-nos, ó Deus, para que tenhamos a Tua palavra, ó Pai, como algo de fato prazeroso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter desejo cada vez mais em nos alimentar da Sua palavra. Que ela seja para nós, ó Deus, de fato mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Abençoa-nos, ó Deus. Pai, obrigado, ó Deus Santo, porque a Tua palavra, ó Deus, nos mostra, Pai, como de fato nós devemos agir diante das situações, ó Pai, que tem a ver com a aproximação da vinda de Cristo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor, ó Pai, não nos deixa sem os avisos necessários e suficientes, ó Pai, para que entendamos de fato, ó Pai, o que o Senhor deseja realizar na história, culminando-a para o dia da redenção. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá todos os sinais suficientes para que não sejamos enganados quando as pessoas disserem, eis o Cristo aqui ou acolá, Pai, porque o Senhor nos dá, por meio da palavra, toda a condição para entendermos, ó Deus, a hora que o Senhor, ó Pai, desejará levar a cabo, consumar a obra da redenção. Deus Santo, dê a nós um coração obediente sempre à Tua palavra, para que este coração então nos leve, ó Deus, a não ser enganados ou guiados pelo espírito do mundo, pelo espírito de Satanás que atua nos filhos da desobediência. Ajude-nos, ó Pai, a entender que no Senhor, ó Pai, nós precisamos encontrar a maneira de viver onde não haja rebeldia em nosso coração, não haja atitude, ó Deus, contrária ao cerceamento que a Tua palavra nos dá, numa vida comunitária, numa vida, ó Pai amado, onde o amor precisa estar reinando em nosso coração,
pois amando ao próximo, demonstraremos nosso amor ao Senhor. E não há possibilidade de amarmos ao próximo sem respeitarmos, ó Pai amado, os direitos que todos nós temos. Abençoe-nos, Pai. Deus, livra-nos de vivermos um desapego e um amor à Tua verdade. Porque quando isso acontecer, ó Pai, seremos então ludibriados, enganados por Satanás e pela sua astúcia, ó Pai, no engano em realizações de prodígios que terão, ó Deus, o objetivo de levar todos aqueles que estão no Senhor para longe de Ti. Abençoa-nos, Pai, para que amemos e nos apeguemos mais e mais à Tua verdade. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pois ela norteia a nossa mente e o nosso coração para vivermos mais e mais em paz, alegria, diante do Senhor em todo o tempo. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém, Senhor. Os irmãos podem ficar de pé. Estaremos encerrando o nosso culto, invocando a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e a iluminação do Espírito Santo repouse sobre cada um de nós, bem como sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.